Senhor presidente, excelentíssimos vereadores, cidadãos presentes na nossa sessão ordinária de hoje, quarta-feira, 14 de outubro de 2009, quero fazer um pronunciamento. Eu estou até com saudade aqui da tribuna, e são tantas coisas que aconteceram ao longo desses dias que merece registro algumas questões que eu quero pontuar, aproveitar para pontuar. E semana passada eu recebi diversas ligações telefônicas de amigos que moram em outras cidades aqui do Rio de Janeiro, da própria capital, de Niterói, de Itaboraí, fazendo referência a uma reportagem de jornal Extra, na semana passada, se eu não me engano, na quinta-feira, que trazia na coluna da colunista Berenice, que é a coluna política do jornal Extra, trazia uma nota bastante extensa falando o seguinte: Sucupira é aqui. Recebi várias ligações telefônicas de amigos perguntando se eu era da terra de Odorico, Paraguaçu, por causa da nota da colunista do Extra. E por quê? Porque a colunista narrava os fatos que teriam acontecido, que aconteceram efetivamente no nosso município. Quando a prefeita viaja e deixa no lugar, como prefeito da cidade, o chefe de gabinete dela. A colunista Berenice comparou São Gonçalo com Sucupira, como uma terra realmente sem lei, uma terra do faz de conta, onde o poder constituído é usurpado por outro, onde a chefe do executivo acha que pode fazer o que bem entender, está acima da Constituição, está acima das leis, e foi isso que aconteceu aqui. Felizmente, como a nossa Câmara Municipal tomou uma atitude firme, coerente, de respeito, de ressalva da Constituição, nós aqui tínhamos no mesmo dia derrubado, sustado os efeitos desse decreto devastador que colocava como prefeito da cidade o então e atual chefe de gabinete, mas ficou a chacota. E aí fica o registro da chacota, senhoras e senhores, excelentíssimos vereadores, para ver como um ato administrativo equivocado, o que ele pode provocar? Além dos prejuízos jurídicos, dos prejuízos políticos também que acontecem, também o prejuízo da imagem da cidade. Fica a imagem da cidade prejudicada perante todo o Estado e também, talvez até em nível nacional, porque o Jornal Extra é um jornal das organizações Globo, e a gente não sabe aonde foi parar isso, certamente em vários lugares do país, de que a segunda cidade do Estado do Rio de Janeiro teve publicado, assinado pela prefeita, um decreto que colocava na cadeira de prefeito alguém que não foi eleito. Então ficou. Prejuízo jurídico não houve, porque a Câmara, felizmente, no mesmo dia tomou a sua posição, sustou o decreto. Prejuízo político fica sempre, né, porque foi uma tentativa de manobra política inaceitável, quando a gente vive num ambiente democrático, graças a Deus, no Estado democrático de direito, mas ficou o prejuízo moral para a cidade. Ficou o prejuízo realmente da imagem da cidade, a imagem da nossa cidade, que infelizmente é tão agredida, porque é uma cidade, infelizmente, muito pobre, é uma cidade que passa por uma série de problemas, agora, que não precisaria passar por isso. Não precisaria ser motivo de chacota São Gonçalo ser comparado a Sucupira, graças a uma tentativa de se ludibriar a lei, uma tentativa de suposta esperteza por uma pessoa que não foi eleita, nem vereador foi eleito, diga-se de passagem, não conseguiu nem ser eleito vereador e estava tentando ser prefeito de São Gonçalo durante algum tempo. Então fica aqui o registro sobre o cuidado que o Poder Executivo deve ter no momento em que tentar criar novidades jurídicas e que acabam, na verdade, agredindo o gonçalense na sua dignidade. Deixar registrado também
durante esses últimos dias a gente só ficou na cidade pairando o clima da questão do transporte alternativo, da história da revogação do decreto por parte do Poder Executivo, que colocou na ilegalidade o transporte alternativo, e que a Câmara Municipal também cumpriu seu papel, no sentido de tentar mediar uma solução na semana passada, quando nós não tínhamos autoridade na cidade. A prefeita já retornou de viagem, então foi, goste ou não dela, ela foi eleita pela população e foi eleita no primeiro turno. Então é a responsável pela administração da cidade. Mas na semana passada ela estava viajando, nós não tínhamos quem respondesse pela prefeitura, e a Câmara cumpriu esse papel. Um grupo de vereadores negociou que a situação pudesse aguardar até o retorno da chefe do executivo, e a chefe do executivo retornou e parece estar tomando a sua atitude. Atitude que eu julgo equivocada, no sentido de se colocar na ilegalidade do dia para a noite, da maneira que foi feito, toda uma categoria profissional que eu vejo como membro do Partido dos Trabalhadores, vejo com muita preocupação essa questão, vereador Miguel, vejo com muita preocupação. Mas a Câmara tem trabalhado, tem cumprido a sua missão, e na última sexta-feira, inclusive, tivemos a oportunidade daqui no plenário de debatermos o caso dos moradores que moram no bairro do Laranjal, no bairro de Santa Luzia, que estão ameaçados de despejo pela Ampla. Fizemos aqui uma audiência pública bastante concorrida aqui na nossa casa, na tarde de sexta-feira, onde tivemos a presença dos diretores da Ampla, diretores de relações institucionais da empresa, do jurídico da Ampla, onde os moradores do bairro do Laranjal puderam se manifestar em relação às ações de reintegração de posse que a Ampla impetrou contra aqueles moradores que têm título de propriedade, que moram lá há muito tempo, e que infelizmente houve essa atitude que a gente não consegue compreender por parte da empresa, no sentido de tentar desalojar uma série de moradores. Conseguimos na audiência chegar a uma formação de uma comissão de moradores e também do Legislativo, e aí também comunico aos vereadores de que a gente vai começar o processo junto à empresa de tentar negociar a retirada dessas ações judiciais, para que esses moradores não sejam mais penalizados, porque muitos moradores lá realmente têm todo o direito de permanecer morando naquela localidade, e ainda há a suspeita, e a gente vai solicitar à Secretaria de Infraestrutura a informação correta, adequada, de que torres da Companhia de Eletricidade, a antiga Companhia Brasileira, depois SERV e hoje Ampla, foram instaladas no meio da rua do loteamento do Boa Vista Laranjal, ou seja, não seriam os moradores, seriam invasores, e sim a Companhia de Eletricidade. Então, essa foi a informação que surgiu aqui na nossa audiência, e a gente tem que verificar junto à Secretaria de Infraestrutura, que tem as plantas do loteamento. E para encerrar, senhor presidente, hoje fizemos uma audiência pública para debater a implantação do plano de carreira do magistério. Vossa Excelência, o vereador Miguel esteve aqui presente, o vereador Mariola também, onde nós pudemos aqui, junto com o Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, o SEF, debater o tema. Teve presente o secretário municipal de administração, representantes da Secretaria de Educação, sobre o porquê o Poder Executivo não cumpre a lei. É complicado isso, né? Tem essa história no Brasil das leis que pegam e que não pegam. E como o poder público que aprova as leis não cumpre a lei? A gente questionou isso aqui. Existe um plano de carreira do magistério, vereador Zé Antônio, do ano de 2003, governo Charles, um plano dos melhores do país, a gente pode dizer, um plano importante do magistério, com um avanço na educação pública do município. O plano de 2003 que desde a posse do primeiro mandato da prefeita Aparecida Panicé, que não vem sendo cumprido. Os professores atingem os requisitos para mudar de nível, para fazer a progressão da carreira, e não recebem os benefícios. É um completo absurdo, não dá para entender uma questão como essa. Debatemos esse problema, houve o compromisso da Secretaria de Administração de começar a fazer os estudos necessários para que pague os atrasados e que os professores comecem a receber o que é devido. O professor faz um curso de qualificação
ele tem que, na verdade, ascender na carreira. Isso está estabelecido no plano, tá? É um estímulo à formação continuada do professor.